O relógio marcava 19h57. Nos bastidores do auditório colossal da TV Futura, o burburinho era ensurdecedor. Técnicos corriam, câmeras eram ajustadas e maquiadores davam os últimos retoques em apresentadores e convidados. O programa Reviravolta, conhecido por suas entrevistas profundas e reencontros emocionantes, estava prestes a começar sua edição especial de fim de ano. Mas o clima ali, nos corredores frios e iluminados por luzes fluorescentes, era de uma tensão palpável, diferente de qualquer outra noite. Zé Felipe, com seus 30 e poucos anos, sentia a adrenalina bombear nas veias, mas não era a euforia pré-show que conhecia tão bem. Era um misto de apreensão e uma curiosidade quase mórbida. Ele estava ali para divulgar seu novo álbum, Horizonte Recomeço, um trabalho mais introspectivo e maduro que marcava uma nova fase em sua carreira. Contudo, sabia que o roteiro da noite reservava uma surpresa. Uma surpresa que o apresentador, o carismático e perspicaz Léo Mendes, havia prometido ser inesquecível. Zé, mesmo com sua longa experiência na mídia, não estava totalmente preparado. Desde a separação de Virgínia Fonseca há 2 anos, a vida de Zé Felipe havia passado por uma montanha-russa de emoções e transformações. O divórcio, embora amigável aos olhos do público, fora um processo doloroso e exaustivo. A superexposição do relacionamento, as expectativas irreais dos fãs e a pressão de manter uma imagem perfeita haviam cobrado seu preço. Zé se refugiou na música, canalizando sua dor e suas reflexões em letras que falavam de recomeços, perdas e autodescoberta. Ele se dedicou ainda mais às filhas, Maria Alice e Maria Flor, e ao pequeno José Leonardo, que havia nascido poucos meses antes da separação, um elo eterno que os unia a Virgínia. Ele havia amadurecido, trocando a impulsividade juvenil por uma serenidade forçada, mas genuína. Os flashes das câmeras e os holofotes do palco eram seu habitat natural, mas o silêncio de sua casa após os shows pesava. Ele sentia falta de uma companhia constante, de uma parceria que, mesmo imperfeita, havia sido central em sua vida por anos. Havia tentado alguns relacionamentos discretos, mas nenhum havia florescido. A sombra de Virgínia, de tudo que eles construíram e perderam, ainda pairava. Do outro lado do estúdio, em um camarim igualmente luxuoso, Virgínia Fonseca ajustava o brilho em seu batom. Ela estava deslumbrante, como sempre, com um vestido que realçava sua figura e uma maquiagem impecável que escondia o cansaço sutil em seus olhos. Virgínia era uma força da natureza, sua carreira como empresária e influenciadora digital havia explodido após a separação. Ela se reinventou, focando em seus empreendimentos, na criação dos filhos e em uma rotina frenética que mal lhe dava tempo para respirar. Era a personificação do sucesso, da mulher independente que superou um grande amor e seguiu em frente. Mas por trás da imagem polida e da energia contagiante, Virgínia carregava suas próprias cicatrizes. A vida de mãe solo, apesar de toda a ajuda e estrutura, era exaustiva. A pressão para ser impecável em tudo, mãe, empresária, influenciadora, era avassaladora. Ela se esforçava para manter a cordialidade com Zé Felipe pelo bem dos filhos, e de fato, eles haviam construído uma parceria de coparentalidade invejável. Mas os encontros para a entrega e busca das crianças eram sempre rápidos, superficiais, evitando qualquer mergulho nas águas turbulentas do passado. Virgínia sabia que Zé Felipe estaria no programa naquela noite. Léo Mendes havia insinuado que haveria um momento especial, algo que ela interpretou como uma entrevista sobre sua nova fase profissional ou talvez uma mensagem em vídeo de um dos filhos. Jamais imaginou que seria um reencontro ao vivo. Seu coração deu um salto. Ela engoliu em seco, sentindo a boca seca. Respira, Virgínia, disse a si mesma, você é forte. É só mais um compromisso. O sinal do diretor piscou. 5 minutos para o ar. Zé Felipe foi conduzido ao palco. O cenário era moderno e acolhedor, com uma grande tela de LED ao fundo exibindo projeções abstratas. Léo Mendes, com seu sorriso largo, já o aguardava no centro. Boa noite, Brasil. Boa noite, meus queridos telespectadores. Léo saudou, sua voz vibrante. É um prazer enorme tê-los conosco em mais uma edição do Reviravolta, o programa que desvenda as camadas da alma humana. E hoje, temos uma noite muito especial. Recebemos um artista que dispensa apresentações, um nome que marcou e continua marcando gerações com sua música e seu carisma, Zé Felipe. A plateia explodiu em aplausos e gritos. Zé sorriu, acenou e sentou-se na poltrona macia, de frente para Léo. A entrevista começou com os temas esperados, o novo álbum, os shows, a paternidade.
Zé Felipe falava com desenvoltura, mas havia uma leve tensão em seus ombros que não passou despercebida por Léo. Zé, seu novo álbum, Horizonte Recomeço, é muito elogiado pela crítica. As letras são mais profundas, mais maduras. Falam de superação, de reconstrução. Muitos fãs viram nessas músicas um reflexo do que você viveu nos últimos anos, especialmente sua separação da Virgínia. Como foi essa jornada de recomeço para você? Léo perguntou, a voz suave, mas direta. Zé respirou fundo. Léo, foi um processo. Toda separação é difícil, né? Ainda mais quando a gente tem filhos. E no nosso caso, a vida exposta, a pressão. Mas eu sempre tentei focar no que realmente importa, o bem-estar das crianças e a nossa paz. A música foi meu refúgio, minha terapia. Coloquei muito do que senti ali, das minhas lutas, das minhas vitórias. Ele olhou para a câmera, um olhar que parecia ir além do estúdio, conectando-se com milhões de pessoas em casa. A gente aprende que a vida continua, que a gente tem que seguir em frente, mas que algumas marcas ficam. E tá tudo bem ter essas marcas. Elas fazem parte de quem a gente é. A plateia suspirou em comoção. Zé era autêntico, e sua vulnerabilidade ressoava. Léo Mendes sorriu. Que bonito, Zé. É inspirador ver essa sua maturidade, essa sua forma de encarar os desafios. E falando em parcerias, você e a Virgínia são um exemplo de coparentalidade. Como vocês conseguem manter essa relação tão saudável, mesmo depois do fim do casamento? Zé Felipe assentiu. É um esforço diário, Léo. Mas a prioridade são sempre as crianças. Elas não têm culpa de nada. A gente tem um carinho e um respeito muito grandes um pelo outro, pela história que a gente construiu. É uma parceria de vida, agora com um foco diferente. Ele evitou mergulhar em detalhes, mantendo a narrativa pública que ambos haviam construído, a de uma separação amigável e madura. Mas, por dentro, sabia que havia muito mais a ser dito. Léo percebeu a sutileza na resposta de Zé. Zé, o Reviravolta é um programa que busca a verdade, que acredita na força do reencontro, da conversa olho no olho. E hoje, temos um momento especialíssimo que preparamos para você e para o nosso público. Um reencontro que, temos certeza, vai tocar o coração de muita gente. A luz do palco mudou. Uma música suave, quase etérea, começou a tocar. Zé Felipe sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele olhou para Léo, que mantinha um sorriso enigmático. O telão atrás deles, que antes exibia projeções abstratas, começou a mostrar imagens. Fotos antigas. Fotos de Zé Felipe e Virgínia. O namoro. O casamento. Os filhos. Momentos de alegria pura, de paixão. A plateia murmurava em surpresa. Zé sentiu um nó na garganta. As imagens passavam como um filme rápido de sua vida, uma vida que ele havia guardado em um compartimento secreto de sua memória. O sorriso de Virgínia, tão vibrante, tão familiar. A forma como ela olhava. As risadas compartilhadas. A dor de tudo aquilo veio à tona, mas misturada com uma nostalgia avassaladora. Zé, Léo chamou, sua voz mais branda, você consegue descrever o que sente ao ver essas imagens? Zé Felipe piscou, tentando conter as lágrimas que se formavam. É a nossa história, né, Léo? Uma história linda. Cheia de amor, de aprendizado. Dói um pouco ver, porque a gente sabe que acabou. Mas também me enche de gratidão por tudo que vivemos, por tudo que ela me ensinou, e principalmente, pelos nossos filhos, que são a maior prova desse amor. Sua voz embargou um pouco. Léo Mendes, com um olhar que parecia penetrar a alma de Zé, acenou para a lateral do palco. E porque acreditamos na força do diálogo, na força da verdade e na força do amor que se transforma, o Reviravolta tem uma surpresa ainda maior para você, Zé. Para vocês. As luzes do palco se concentraram em um ponto. A música cresceu em intensidade. E então, do fundo do palco, caminhando lentamente em direção ao centro, surgiu ela. Virgínia Fonseca. Zé Felipe arregalou os olhos. Seu queixo caiu. O ar pareceu rarear no estúdio. A plateia explodiu em um misto de surpresa, gritos e aplausos estrondosos. Os flashes das câmeras dos fotógrafos de imprensa disparavam sem parar. Virgínia, com um semblante inicialmente sereno, mas com os olhos já marejados, caminhava em direção a Zé Felipe. Ela vestia um longo vestido azul noite, que parecia absorver a luz do palco, tornando-a quase uma aparição. Cada passo era deliberado, como se ela estivesse medindo o terreno de um campo minado emocional. Léo Mendes observava a cena,
um sorriso de triunfo discreto nos lábios. Ele sabia que havia acabado de criar um momento de televisão que entraria para a história. Zé Felipe se levantou instintivamente da poltrona, seus olhos fixos nela. Não havia raiva, nem ressentimento naquele olhar, apenas choque e uma tristeza profunda que se misturava com o brilho de memórias perdidas. Ele viu a Virgínia de anos atrás, a mulher por quem se apaixonou perdidamente, mas também a mulher que havia se tornado, forte e imponente. Virgínia parou a poucos metros dele. Os microfones captavam a respiração acelerada de ambos. O silêncio da tensão no ar era quase mais barulhento que os aplausos da plateia, que gradualmente se acalmavam, ansiosos por cada palavra. Virgínia, Zé Felipe sussurrou, a voz rouca, quase inaudível. Ele estendeu a mão, mas hesitou em tocá-la. Virgínia piscou, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. O brilho da maquiagem não conseguia mais conter a emoção que transbordava. Olá, Zé, ela respondeu, a voz embargada, um nó na garganta. O sorriso que ela tentou forçar falhou. O reencontro havia começado. E o público, em casa e no estúdio, prendia a respiração. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas a promessa de lágrimas e verdades pairava no ar, pesada e inevitável. O ar no estúdio do Reviravolta parecia eletrizado. Os aplausos diminuíram, substituídos por uma quietude respeitosa, quase reverente, da plateia. Todos os olhos, tanto no auditório quanto nas milhões de casas brasileiras, estavam fixos em Zé Felipe e Virgínia, que agora estavam a poucos metros um do outro, a história de um amor que cativou o país suspensa no silêncio entre eles. Zé Felipe observava Virgínia, e era como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo corresse em uma vertigem assustadora. Cada linha de seu rosto, cada curva de seu corpo, era terrivelmente familiar. Ela estava ali, tão perto, e ainda assim tão distante. A imagem que ele via na tela do celular ou em uma revista era apenas uma fração da mulher que agora estava diante dele. Havia uma força nela que ele sempre admirou, uma resiliência que a impulsionou para frente mesmo após a tempestade que fora a separação. Mas em seus olhos, ele conseguia vislumbrar a exaustão, as noites mal dormidas, o peso de ser Virgínia Fonseca em tempo integral. A lágrima que escorria pela bochecha dela era como um punhal no peito de Zé. Ele se lembrou de tantas vezes em que a vira chorar, por alegria, por raiva, por cansaço. Eram lágrimas autênticas, como as que ele sentia que formavam em seus próprios olhos agora. Virgínia, por sua vez, sentia o coração martelar nas costelas, um tambor descompassado que parecia preencher todo o estúdio. O rosto de Zé, mais maduro, com algumas linhas de expressão que o tempo e as dores lhe deram, era um mapa de memórias. Ela se lembrou do menino homem por quem se apaixonou, do parceiro de noite sem sono, do pai de seus filhos. A dor da perda, que ela pensou ter guardado a 7 chaves, irrompeu, misturada com uma ternura inesperada. Ela o conhecia tão bem. Sabia o que seu silêncio significava, a luta interna que ele travava para manter a compostura. Aquele Zé Felipe, autêntico e vulnerável, era o que ela mais sentia falta. A versão dele que poucos viam, escondida por trás da persona pública. Léo Mendes, percebendo o impasse, interveio com sua voz calma, mas firme. Zé, Virgínia, por favor, sintam-se à vontade para se sentarem. A casa é de vocês. Eles se moveram, quase mecanicamente, para as poltronas que Léo havia apontado. O espaço entre eles no sofá era maior do que a distância real, um abismo de 2 anos de vidas separadas, de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos. É inesperado, Léo, Zé Felipe conseguiu dizer, a voz ainda rouca, olhando para Virgínia por um segundo antes de voltar o olhar para Léo. Era mais fácil encarar a câmera do que os olhos dela. Eu não sabia que a Virgínia estaria aqui. É uma surpresa e tanto. Virgínia, respirando fundo, recompôs-se um pouco. A profissionalismo que a caracterizava assumiu o controle. Eu também não, Zé. É um choque. Mas, como o Léo disse, o programa é sobre a verdade. E se for para conversarmos, que seja de coração aberto. Ela olhou para ele, uma intensidade em seu olhar que o fez desviar o seu novamente. Léo Mendes acenou. Exatamente. O Reviravolta não é sobre sensacionalismo, mas sobre humanidade. Zé, você falou há pouco sobre a dor da separação, sobre as marcas que ficam. Virgínia, como foi para você processar tudo isso? A vida de vocês foi e é muito exposta. Como lidar com o luto de um casamento sob os olhos de milhões? Virgínia demorou um pouco para responder, escolhendo as palavras com cuidado. Léo, foi devastador.
Por mais que a gente tente manter a imagem, o casamento é algo muito íntimo. E quando ele se desfaz, é como se um pedaço da gente fosse junto. Eu me joguei no trabalho, nas minhas empresas, nas minhas redes. Era uma forma de canalizar a energia, de não deixar a tristeza me consumir. E claro, os nossos filhos. Eles são a nossa maior prioridade. A gente precisava ser forte por eles. Ela fez uma pausa, os olhos marejados novamente. Mas sim, o luto existe. E ele vem em ondas. Às vezes, você acha que está tudo bem, e de repente, uma memória, um cheiro, uma música, e tudo volta. E a gente tem que lidar com isso em público. É um peso. Zé Felipe ouvia cada palavra dela, e sentia como se a própria fala estivesse descrevendo suas emoções. Era a primeira vez que a ouvia falar sobre a separação de forma tão crua, sem os filtros das entrevistas protocolares. Zé, Virgínia, vocês foram um casal que inspirou milhões. Representavam o sonho de muita gente. Quando o anúncio da separação veio, foi um choque para o país. Muitos se perguntaram o que realmente aconteceu, porque um amor tão intenso chegou ao fim. Vocês sempre mantiveram uma postura discreta, falando em amadurecimento, em caminhos diferentes. Mas hoje, talvez seja o momento de ir um pouco mais fundo. Há algo que vocês sentem que o público não soube? Alguma verdade que precisava ser guardada, mas que agora, talvez, possa ser revelada? Léo Mendes sabia como cutucar a ferida, mas o fazia com uma empatia que tornava a pergunta menos invasiva. Um silêncio pesado pairou no ar. Zé Felipe olhou para o chão, seus dedos tamborilando levemente no braço da poltrona. Virgínia cruzou os braços, uma barreira defensiva sutil. Eu posso começar, Zé Felipe disse, erguendo o olhar, primeiro para Léo, depois, com um esforço visível, para Virgínia. A gente sempre falou em caminhos diferentes, e é verdade. Mas não foi só isso. A gente era muito jovem quando tudo começou a ficar sério. E com a fama, a pressão. Tudo amplifica. A gente brigava muito. Brigava por coisas bobas, brigava por coisas sérias. Eram discussões que desgastavam. Virgínia assentiu lentamente, sem desviar o olhar do dele. Sim. A gente era explosivo. Duas pessoas com personalidades muito fortes, muito intensas. A gente se amava demais, mas também se feria demais. As expectativas externas também pesavam. As pessoas esperavam que a gente fosse perfeito, que o relacionamento fosse um conto de fadas. E a vida real não é assim. Não tem filtro. E a vida real, muitas vezes, é cruel, Zé completou, sua voz ganhando uma amargura sutil. Tem a parte que ninguém vê. Tem a solidão a dois, a falta de comunicação que começa a crescer como um mato. A gente se distanciava, mesmo estando perto. Parecia que éramos mais parceiros de trabalho do que de vida. E isso é um veneno lento. Mata o amor de dentro para fora. Virgínia sentiu um arrepio. Solidão a dois. Sim. É exatamente isso. Você estava ao meu lado, eu ao seu, mas a gente se sentia sozinho. Cada um com seus próprios medos, suas próprias inseguranças, e com medo de dividir. Porque a gente tinha que ser forte. A gente tinha que ser o casal Zé e Virgínia, a dupla perfeita. As lágrimas de Virgínia começaram a cair mais livremente agora, mas ela não as conteve. Era uma libertação. Eu me arrependo de muita coisa, Zé Felipe confessou, sua voz um pouco embargada. De não ter sido mais paciente, de não ter escutado mais, de ter deixado o orgulho falar mais alto muitas vezes. A gente se machucou muito, Virgínia. E eu carrego isso comigo. O peso de ter falhado. Falhado com você, com a gente, com a família que a gente construiu. O silêncio voltou, desta vez carregado de uma melancolia profunda. A plateia estava em absoluto silêncio, absorvendo cada palavra, cada emoção. Virgínia levou a mão à boca, tentando abafar um soluço. Eu também, Zé. Eu também me arrependo. De não ter sido mais compreensiva, de ter cobrado tanto. Eu era muito imatura em algumas coisas. A gente idealizou muito o que era o casamento, a vida a dois, e quando a realidade batia, era difícil. A gente não sabia como lidar com as nossas próprias imperfeições, muito menos com as do outro. Ela olhou diretamente para ele, os olhos vermelhos, mas firmes. Eu sei que você se sentiu muito sozinho. Eu via. E eu não soube como te alcançar. Eu estava tão presa na minha própria bolha, na minha própria dor, que não consegui te enxergar direito. E isso me dói. Zé Felipe piscou algumas vezes, tentando afastar as próprias lágrimas.
As palavras de Virginia eram um espelho de seus próprios sentimentos. A verdade, ali, ao vivo, era crua, dolorosa, mas incrivelmente libertadora. Léo Mendes, com a sensibilidade de um maestro, percebeu que o terreno estava pronto para a próxima camada de verdade. Vocês estão falando de falhas, de arrependimentos. Mas o amor? O amor ainda estava lá quando vocês decidiram se separar? Ou ele já havia se esvaído por completo? Essa pergunta atingiu um nervo exposto em ambos. Zé Felipe hesitou, olhando para Virginia, buscando uma resposta em seus olhos. Eu não sei se ele se esvaiu, Virginia disse, sua voz quase um sussurro. Ele se transformou. A gente parou de se amar como casal, ou a gente perdeu a capacidade de amar daquele jeito? Eu me pergunto isso até hoje. A gente se tornou estranhos que se conheciam intimamente. E isso é muito assustador. Porque você olha para a pessoa que você jurou amar para sempre e se pergunta: quem é você? Quem sou eu? Zé Felipe assentiu vigorosamente, uma lágrima finalmente escorrendo por sua bochecha. É exatamente isso, Virginia. Eu te olhava e não te reconhecia mais. E o pior, eu não me reconhecia mais. O Zé Felipe que casou, que sonhava em ter uma família grande, estava perdido. Eu senti que eu estava me anulando para tentar ser o que o relacionamento exigia, o que a imagem exigia. E eu me perdi. E quando você se perde, não há como amar o outro de verdade. Então a separação foi um ato de autodefesa? Léo perguntou, a voz suave, guiando-os ainda mais fundo. Foi, Zé respondeu prontamente, sem hesitação. Foi um ato de desespero. De ou a gente se separa agora e tenta se reencontrar individualmente, ou a gente se destrói por completo. Eu me lembro da noite que a gente decidiu. Foi uma das noites mais difíceis da minha vida. A gente chorou muito. Mas era um choro de alívio também. De saber que o sofrimento, de um jeito ou de outro, ia ter um fim. Virginia acenou com a cabeça, confirmando cada palavra. Aquele choro foi por tudo. Pelo que éramos, pelo que deixamos de ser, pelo que nunca seríamos. Pela dor dos nossos filhos, que a gente sabia que iriam sentir. Mas sim, foi um alívio. Porque a gente estava se machucando demais. A gente não conseguia mais respirar junto. O auditório estava em choque silencioso. As verdades que Zé Felipe e Virginia estavam revelando eram muito mais profundas do que qualquer fofoca ou especulação. Era a dor nua e crua de dois seres humanos que se amaram intensamente, mas que se perderam no processo. Léo Mendes sentiu que o momento era de deixar a emoção fluir. Ele se virou para a câmera. Estamos vivendo um momento único no Reviravolta. A coragem de Zé Felipe e Virginia em compartilhar suas verdades é um testemunho da complexidade das relações humanas. E o público em casa está sentindo cada palavra, cada lágrima. Vamos para um rápido intervalo, mas não saiam daí. No próximo bloco, essa conversa vai se aprofundar ainda mais. Porque há verdades que, para curar, precisam vir à tona. As luzes do estúdio se atenuaram, e a música de fundo aumentou, mas o clima tenso e emotivo permaneceu. Nos bastidores, a equipe de Léo Mendes estava em êxtase, ao mesmo tempo, em estado de choque. A audiência estava explodindo, e as redes sociais fervilhavam com a repercussão do reencontro. Zé Felipe e Virginia permaneceram em suas poltronas, exaustos, mas com uma estranha sensação de leveza, como se a primeira camada de dor tivesse sido finalmente removida. O clima esquenta de verdades e lágrimas estava apenas começando.